Bom, agora você tem feito... Você chama de debate, não? Você tem feito debate. Debates especiais. Eu gosto muito de debate, porque eu aprendi a fazer debate, aprendi a evitar o que aconteceu lá naquele primeiro debate. Então, hoje em dia, depois daquele debate, nunca mais tive problema. E debates muito nichados e muito profundos. Eu fiz um sobre judeu messiânico e judeu ortodoxo. Coisas assim nesse nível. Israel e Palestina. Um representante de cada um. Então, assim... Assunto sofisticado. Exatamente. E mesmo assim com uma audiência absurda, assim, que você vê como tem gente a fim de estudar, de saber essas coisas. E eu gosto muito também dos nossos especiais. Fiz um especial sobre a Segunda Guerra, sobre a Revolução Francesa agora. Fizemos sobre Cuba, uma visão da esquerda sobre Cuba, depois tem uma visão da direita sobre Cuba. Fizemos sobre a Coreia do Norte. Então, assim, a gente sempre está buscando especiais, que é uma forma de você oxigenar esse formato do podcast também. Não só eu quero saber sobre tua vida, mas também no meio hoje, essa semana tem sobre marxismo, um especial sobre marxismo. 2 professores de história vão falar sobre marxismo, e assim a gente vai. Debates especiais e bate-papos com convidados sobre a vida dele, né? Sim, mas agora você tá controlando um pouco o tempo. Tá controlando o tempo para que... Mais do que 6 horas, não. 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 E tempo de participação de cada um? Ah, sim. Porque também tem gente, pela experiência de contato com pessoas, tem gente que fala, se você deixar, o cara... A gente combina antes. Conta. Eu abro um grupo com os participantes e pergunto, vocês querem tempo cronometrado ou vocês vão respeitar, vocês acham que conseguem respeitar? Por incrível que pareça, o único que a gente fez com tempo cronometrado foi um de 2 políticos. Que aí era complicado e aí tinha que fazer tempo. Esses outros que eu te falei, todos assim, o cara falava meia hora, o outro ouvindo pacientemente, o outro falava meia hora, o outro assim, ficou faltando alguma coisa, alguém achou que falou menos, tal. Eu queria só completar uma coisa. O outro, sabe, muito respeitoso. Isso eu acho absurdo, assim, a gente chegar nesse nível de debate, discussão, de uma maneira tão civilizada. Eu fico feliz. E muito... também, outro recorde também, eu sou campeão de... Como que é? As pessoas brigadas fora na internet, elas reatam lá, elas fazem as pazes. As pazes? Eu sou campeão de fazer as pazes na internet. Já fiz 3 programas, as pessoas se odiavam e terminaram o programa com amigos lá. Você pode botar aquela plaquinha nos postes. Reatar. Traga o seu. Transforma o seu inimigo em amigo em 24 horas, em 6 horas. Né? Agora, isso que você falou do Bolsonaro, que deu recorde de audiência. No ao vivo. No ao vivo. E por que você não levou Lula? Pergunta para a equipe dele. Bolsonaro está marcado na quinta-feira e o Lula estava marcado para a próxima terça, na semana exatamente da eleição. E aí, na segunda, se eu não me engano, não sei se a Fabi já estava, eles cancelaram. Não sei o motivo. A equipe Lula cancelou. Talvez pelo recorde. Eu imagino que pelo recorde. Eles não queriam correr o risco de não bater esse número. Eu acho. Ou realmente foi alguma coisa que surgiu de última hora, mas estava marcado o Lula com a equipe dele. Também no Flow, o PT, o Lula ficou pouco tempo, né? Podia ter ficado mais. Eu usei essa estratégia pro Bolsonaro. Porque uma das coisas que o Bolsonaro falou no papo, falou, o Lula foi lá terça-feira em outro podcast, ficou uma hora só e os assessores pediram para ele sair para ele não falar besteira. Aí ele tinha compromisso depois do podcast, ele chegou atrasado. E bateu uma hora e meia, ele falou, putz, eu tenho que sair. Eu falei, vai dar uma de Lula? Ele sentou de novo e falou, fala pro pessoal que eu vou atrasar. Ficou mais 1h30. Ficou lá, manda as perguntas difíceis. Eu falei, vai dar uma de Lula agora? Eu digo o seguinte, Vilela, entrevistar candidatos desse tamanho, com essa importância... Eu nunca imaginei. Entrevistar, não. Olha, eu com vício... Trocar ideia, né? Trocar ideias com pessoas tão importantes, num momento tão importante quanto uma eleição presidencial, sem dúvida alguma, é um feito, né? Então... O cara na minha casa. E o meu estúdio é na minha casa, entendeu? Muito esquema de segurança. Você acha legal fazer com político? Acho. Acho demais. Porque é uma forma que as pessoas não estavam acostumadas. Você pode falar que o político vai te dar nó, que vai mentir, que vai não sei o quê, mas você ficar 2 horas, 3 horas com o político é diferente de uma entrevista totalmente controlada, que tem pergunta-resposta, pergunta-resposta. Lá, ele não tem ideia para onde vai o papo. Tem pergunta do chat. É uma dinâmica que, se o candidato se aproveita disso, ele sai muito bem. E se ele não tem essa habilidade de estar preparado para tudo, ele se dá mal. Muita gente ganhou com esse formato
E algumas pessoas vão ter que aprender esse novo formato, porque a galera quer ver 3 horas um cara falando da infância dele, falando das perguntas difíceis, misturadas com pergunta do chat. É uma bagunça. Não é uma entrevista de pá, pá, pá. Então, assim, os políticos começaram a entender o tamanho do podcast nessa eleição, eu acho. E foi assustador o que aconteceu, assim, da repercussão. Os políticos porque vira corte, enxergaram o podcast como sendo uma forma de comunicação muito eficiente. Vira, sei lá, 20 cortes. Os debates entre candidatos, a Tabata foi com o Ricardo Amaral, foi isso, né? Ricardo Salles, desculpa. Ricardo Salles deixa o Ricardo Amaral. Ricardo Amaral, nada a ver. Ricardo Salles e Tabata, e os dois saíram satisfeitos, os dois saíram com cortes, e os dois saíram com material para campanha, entendeu? Então tem essas coisas. Teve a PL agora, trouxe o Kim e quem foi? Você lembra? Mas eu trouxe dois lados, né? Quem era a favor e quem era contra. E falar sobre a PL. Então, assim, a gente está muito antenado com o que está acontecendo e para a pessoa falar, meu, vem entender. Guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, eu lembro que eu levei o professor Roque lá, o Reni, numa tarde que tava aquela tensão, podia começar, tava uma movimentação de tropas, e a gente fez um programa à tarde e a guerra começou à noite. E tudo que ele falou, as etapas foram acontecendo e a galera impressionada. Então, um vídeo que arrebentou de views logo, cara, porque tudo que ele falou que podia acontecer foi acontecendo. Então, essa capacidade de reagir muito próximo do assunto é muito legal. Entendeu? Um filme que tá hypando, que tá fazendo sucesso, você pode chama uma galera e vamos falar sobre esse filme. Então, assim, o que me deixa feliz é essa capacidade de ser muito rápido em relação ao que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, né? Mas, vamos falar a verdade, o que a gente faz não é nada do que uma evolução de um programa de rádio, né? Aqueles bate-papos de rádio que a gente gostava tanto. E eu vou mais atrás ainda. Eu acho que o que a gente está fazendo e dá tanto certo porque são aquelas conversas em volta da fogueira. Quando os nossos antepassados se reuniam em volta de uma fogueira, trocavam ideia, os mais velhos falavam das experiências dele, os mais novos falavam das aventuras, todo mundo aprendia. A gente foi na contramão do que se dizia. Ninguém gosta de conteúdo longo, as pessoas não têm tempo, as pessoas não têm saco, o conteúdo tem que ser curto. E aí vem o podcast de 1, 2, 3 horas com audiência. Você vê o watch time, a pessoa assiste até o final. Ela pode estar lavando louça, pode estar treinando, pode estar dirigindo, preso no trânsito, mas ela está consumindo 2 horas, 3 horas de bate-papo com informação, astronomia, com história. Então isso eu acho que mostrou que tem um caminho TikTok, que as pessoas só querem passar conteúdos rápidos, e tem outro lado que as pessoas querem ouvir uma pessoa de carne e osso falando das coisas dela, do que ela tem medo, do que ela acredita, falando francamente, sem ter uma pré-entrevista, uma coisa preparada. Então, eu acho que essa coisa da conversa em volta do fogo e que evoluiu para a mesa, Jesus reunia numa mesa comendo e falando com os discípulos. É uma evolução disso. Em volta de uma mesa, a gente trocando ideia e não sabendo a hora que vai acabar. Eu te perguntei sobre político porque a minha experiência é de fazer entrevista e curta, né? E aí, de maneira geral, você tem respostas previsíveis, ensaiadas, preparadas, Total. não surge nada de novo. Quando não desvia do assunto, né? Quando não desvia do assunto, né? E o podcast tem revelado, sem dúvida, que é possível você ter um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de informação. É realmente bem interessante, porque exatamente tem tempo. Mas eu tive que aprender a bater papo com político. Principalmente em época de eleição. Acho que geral político, mas principalmente na época de eleição em campanha. Eu não uso o mesmo formato que eu uso para outros convidados do que eu uso para político. Para político eu estudo muito mais. Eu tenho alguns dados na cabeça, tenho algumas coisas no papel, porque eu já percebi que tem muita coisa em jogo. Não pode ser só um bate-papo. É um bate-papo livre, mas algumas coisas eu não posso deixar de perguntar. Tem algumas coisas que eu quero. Com convidado eu não tenho isso daí. Foi você lá e falei, eu tenho que perguntar tal coisa, eu tenho que não sei o quê. Assim, mas com político, as pessoas querem saber algumas coisas e você tem que perguntar. E eu não... Tanto que a maioria dos convidados me fala, tem alguma coisa que você não quer falar antes? Eu faço isso para político também. Só que se ele falar, eu não quero falar sobre tal coisa, eu sou obrigado depois a falar, olha, ele me pediu para não falar sobre tal assunto. E respeito. Mas eu tenho que falar para o público. Se você me falar, não quero que fale de tal coisa que aconteceu na minha vida, eu não vou falar isso para o público. Simplesmente vou evitar esse tipo de pergunta. Então, essa mudança para política eu faço.
de ser mais transparente com o público dos bastidores, entendeu? E acaba funcionando. Acaba funcionando. Porque o primeiro político que eu fiz, com bate-papo do mesmo jeito que fazer com os outros, eu me senti muito enrolado. Falei, putz, não é esse jeito. E aí, a partir do segundo, eu aprendi o jeito de fazer.